já está gravando, então a gente começa nosso encontro online do Polo Porto Alegre Centro para as disciplinas do módulo A fase 1. Tá? O que só aluno Uninter tem, já você sendo aluno, já estando como matriculados, né? Vocês têm acesso ao pacote Office 360, porque vocês verão que alguns cursos, muitos trabalhos vocês vão utilizar ou Word, ou Excel, PowerPoint. Então, se o aluno ele não tem a liberação, ele não tem o pacote Office instalado no computador, a Uninter disponibiliza durante toda a tua graduação para usar de forma online, então tu tem acesso de forma online, tá? Acesso à biblioteca virtual com mais de 100 mil títulos disponíveis na íntegra de todas as áreas, você tem acesso. Curso de inglês gratuito que fica na parte superior, canto superior direito da tela do computador. Nas engrenagens ali vai ter preferências, que é na coluna do meio, tanto o pacote Office quanto se não me engano, o BEST, que é o inglês. Vocês vão conseguir fazer adesão, tá? Programa ADD Amigos, que é desconto nas mensalidades. Isso aqui ajuda bastante o aluno. Elisane, esse mês que vem eu tô apertada para pagar mensalidade. Vai lá, indica os amigos, ele acumula no mês. Claro que tem uma política do ADD Amigos lá, o aluno tem que pagar a primeira mensalidade e vai ter um prazo para entrar o desconto para vocês. Mas é uma possibilidade de vocês estarem diminuindo também o valor em alguma mensalidade, tá? E ele é acumulativo. Como que eu vou acessar o meu ambiente virtual de aprendizagem, meu AVA? Coloca lá no Google AVA Uninter ou AVA Univirtus, que é um sistema acadêmico especialmente criado, elaborado para aluno Uninter. Não tem nenhuma outra instituição que usa essa plataforma, tá? É somente a Uninter e ele ficou bem flexível, porque até 2000, se não me engano, 2018, era um outro sistema que era utilizado na Uninter e eles criaram o AVA, ficou super didático. Logo que vocês colocam lá o endereço, só uma observação que eu faço aqui. A Uninter tem um app, tá? Um aplicativo que vocês podem baixar lá no Play Store. Eu, Elisane, particularmente, não gosto do aplicativo. Mas tem alunos que utilizam e é bem tranquilo para acessar as aulas, para fazer as atividades e as provas. O aluno que tem prova online consegue fazer, só que não pode ser smartphone, tá? Fora isso, eu, particularmente, Elisane, prefiro muito melhor utilizar usando direto o navegador. Vai lá no Google, acessa o endereço univirtus.uninter.com, coloca o RU e senha e tem acesso, porque tem algumas ferramentas que vocês têm acesso utilizando o AVA que vocês não têm pelo aplicativo. E eu particularmente prefiro o sistema, tá? Então, colocou o RU e senha, vocês já tem esses 4 ícones aqui, esses 4 atalhos, tá? No azulzinho ali é o sistema acadêmico, onde a gente vai ter todas as nossas aulas, onde a gente vai ter o material de leitura, calendário, onde a gente vai fazer os trabalhos, é tudo dentro do UV Univirtus. Provas online, alguns cursos realizam provas online, alguns cursos terão prova também presencial. A maioria aqui, todos os cursos em algum momento vai ter prova presencial. Mas lá no processo de avaliação eu vou detalhar melhor. A Elisane tem o prova online, é pelo link das provas online ali no vermelhinho, tá? O cifrãozinho ali no financeiro, vocês têm todo o plano financeiro de vocês, fica tudo disponível lá no financeiro de vocês, inclusive acesso ao contrato que vocês assinaram, informações para imposto de renda, quitação anual de débitos, tudo fica ali dentro do link financeiro. Outra observação que eu faço aqui, tem rematrícula? Tem. Como é que é feita a rematrícula? Automaticamente não precisa fazer nada desde que no período de rematrícula vocês estejam com as mensalidades em dia. Serviços é onde vocês terão toda a documentação disponibilizada. É como se fosse a secretaria da universidade, porque o polo não pode expedir nenhum tipo de documento. Então, tudo que vocês precisam solicitar, uma declaração de matrícula, um tratamento especial, uma prova que seja paga, que lá no processo de avaliação
eu vou detalhar melhor para vocês. Aí é tudo em serviço, se tem taxa é disponibilizado ali mesmo em serviço, o documento é disponibilizado ali também em serviço. O acesso, né, ao documento. Coloquei meu RU e senha, acessei o UV lá no azulzinho, o Univirtus, vocês terão esta página inicial aqui, tá? Esse primeiro à direita que você está aparecendo aqui, atendimento online CMA, é um setor especialista treinado para orientar os alunos, tá? Esse atendimento online vocês vão utilizar muito, porque muitas dúvidas vocês vão conseguir esclarecer pelo atendimento online, inclusive solicitar alguma prorrogação de alguma avaliação que porventura vocês perderam, dependendo do período, é possível ainda a prorrogação. Vocês solicitam pelo atendimento online. Vai clicar ali em atendimento online, novo atendimento, falar com o assistente, vai entrar uma pessoa conversando com vocês. A única dúvida que vocês não vão esclarecer nesse link aqui é dúvida de conteúdo, tá? É uma outra ferramenta que eu vou, na sequência, eu explico para vocês. Aqui no canto superior direito, que tem duas setinhas azul, a gente vai ter avisos e contatos. Esses avisos são referentes às disciplinas que vocês estão cursando. Então, é extremamente importante vocês acompanharem essas informações que estão no avisos aqui. E aqui do lado, se não me engano, é mensagens. Também, essas mensagens, quem passa para vocês é o CMA. Inclusive, vocês podem responder e questionar aqui também através das mensagens, tá? À esquerda também temos um atalho para o financeiro e outro para os serviços. Como que eu vou questionar, Elisane, dúvida de conteúdo? Comecei a estudar e fiquei com dúvida de conteúdo. Por quê, pessoal? Ó, clicou na disciplina, à esquerda eu vou em tutoria, onde tem esse formandinho aqui, um formandinho com o chapéuzinho. Pergunta ao tutor e vai filtrar aqui, ó, dúvida de conteúdo, conteúdo da disciplina. Eu vou redigir e vou salvar, vai aparecer ali aguardando resposta. Quando tiver uma resposta, clica em cima do teu nome, logo abaixo vai estar a tua pergunta e a resposta do professor. Por que que as dúvidas de conteúdo é dentro da disciplina? Nós, orientadores do polo, a gente é somente um mediador de como vocês vão estudar à distância, porque nós não temos a formação acadêmica dentro de cada curso que o aluno realiza. Então, a gente não pode atuar no polo como professor das disciplinas. Então, todas as dúvidas específicas referentes a conteúdo é dentro do link tutoria. Lá, sim, vai cair com os professores que são especialistas e formados no curso específico de cada área de vocês, tá? Modelo pedagógico, pessoal, essa parte é extremamente importante, vocês compreenderam a forma como vocês vão cursar as disciplinas, de quanto em quanto tempo vocês vão cursar, como elas vão ser disponibilizadas, tá? Então, como que é disponibilizada as disciplinas na Uninter? Diferente do presencial, que é por semestre, no ensino EAD na Uninter é por módulos. Não é por semestre, são módulos, ou o TA, que é a unidade temática de aprendizagem, ou o UFC, que é a unidade de formação continuada. Vamos trabalhar módulo, que fica mais fácil da gente compreender que é tudo a mesma coisa. São 3 módulos por ano, a nomenclatura é módulo A, módulo B e módulo C, sendo que cada módulo desses aqui compreende X disciplinas, que pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, depende de cada curso, tá? Só que a gente vai cursar esse módulo A, B e C em 2 fases diferentes. Primeiro a gente vai cursar a fase 1 e depois a gente vai cursar a fase 2. Essas fases, cada fase de módulo tem 7 semanas de duração, tá? Ela dura por 7 semanas. Então, vamos trabalhar que sejam de 2 em 2 disciplinas, que é a média mais ou menos que a maioria dos cursos tem aqui. Elisane, eu tenho 2 disciplinas. Então, essas 2 primeiras disciplinas do módulo A, fase 1, a gente vai organizar o nosso período de estudo em 7 semanas. São 6 semanas de estudo e na 7ª semana abre período para as provas. Só que as provas não ficam só nessa 7ª semana, ela ainda se estende por mais 2 semanas. A gente tem, em média, ali, acho que vai dar um pouco mais, até. Vai dar quase 4 semanas de prova, tá? Umas 3 semanas e meia, mais ou menos, de prova para vocês realizarem.
Então, acabou essa 7ª semana. Nesta 7ª semana, a gente não terá novas disciplinas iniciando. Somente depois que encerrar essas 7 semanas é que vai iniciar o módulo A, fase 2, com novas disciplinas, mais 7 semanas, 6 semanas de aula, a 7ª semana para provas. Nessa 7ª semana não tem novas disciplinas, depois na outra semana B1, B2, C1, C2. Pessoal, o único período que a gente vai ter férias é no C fase 2, que geralmente as provas abrem no início de dezembro e se estendem até fevereiro. Fez as provas ali em dezembro, já pode se considerar de férias, porque a gente só retoma novas disciplinas, ou seja, o ano letivo seguinte com novo esse ciclo A1, A2, B1, B2, C1, C2, 2026, começa ligeiramente 18, 19, 20 de fevereiro, que foi quando começou essas disciplinas que vocês estão cursando, né? Como vocês já entraram, ou seja, as matrículas sempre se estendem ali até a 3ª semana de aula, então é possível o aluno estar ingressando ainda mesmo que já tenha começado as aulas. Por quê? Porque as aulas elas são todas gravadas, o aluno não perdeu nenhuma aula, né? Ele fica com todo o material, a partir do primeiro dia de aula que ele se matriculou ali, já fica todas as disciplinas, todas as aulas gravadas. O aluno pode organizar os estudos dele conforme a disponibilidade do aluno, tá? Então, por isso que é possível ainda, hoje é 11, né? Ontem encerrou as matrículas, então o último aluno que se matriculou ontem conseguiu entrar nessa fase. O aluno que não se matriculou até ontem, a partir de hoje só vai poder entrar para a próxima fase, que começa lá o A fase 2 em 7 de abril, tá? Então, por que, Elisane, que eu preciso compreender o modelo pedagógico? Porque vocês vão ver, pessoal, que toda e qualquer avaliação que vocês vão realizar, vocês terão prazos para cumprir. E quem que é o responsável por esse cumprimento desses prazos? É o aluno enquanto está fazendo um curso EAD. Então, por isso que é importante vocês sempre estarem acompanhando o calendário acadêmico. Só que para vocês compreenderem o calendário, vocês precisam compreender o modelo pedagógico, porque lá no calendário não vai dizer prova de português, prova de matemática, vai dizer prova do módulo A, fase 1, exame A, fase 1, APOL A, fase 1, recuperação A, fase 1. Então, por isso que é importante vocês compreenderem esse modelo pedagógico, tá? Nesse slide aqui, eu coloco sempre como que o aluno pode organizar os estudos, né? Essa fase começou dia 17 de fevereiro. Vocês estão ingressando nessa semana aqui, tá? Encerrou as 3 semanas, está entrando na 4ª semana. Então, a gente tem mais 3 semanas, praticamente podemos dizer que 4, porque como as provas se estendem, a gente pode organizar em 4 semanas. Então, se vocês começarem essa semana estudando, porque a gente tem 2 disciplinas, né? Eu tenho a disciplina de português e de matemática. Cada curso vai ter sua disciplina X. Vocês vão ver que vocês têm 6 aulas lá. Nessa semana, até a próxima segunda-feira, eu vou organizar estudando os conteúdos da aula 1 e da aula 2, tanto de uma disciplina quanto da outra. Na semana seguinte, do dia 17, eu vou estudar os conteúdos da aula 3 e da aula 4, tanto de uma disciplina quanto da outra. Na semana do dia 24 até 31, eu vou estudar os conteúdos da aula 5 e da aula 6. Ainda posso me estender um pouco mais, por quê? Porque as provas vão até 24 de abril. Então, a gente tem um tempo um pouquinho mais. Claro que eu sei que acabou, essa aqui seria a partir do dia 31, começa a 7ª semana. Então, passa o dia 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do dia 7 de abril, a gente tem novas disciplinas iniciando. E aí, vocês podem deixar para fazer as avaliações um pouco mais tarde e depois retoma o estudo ali a partir da 2ª semana de aula. Então, é bem possível o aluno ingressar ainda, iniciando ali a partir do encerramento das 3 primeiras semanas, certo? Vamos continuar aqui. Elisane, como que eu vou organizar? Como que eu vou visualizar, então, o que é aula 1, o que é aula 2 para mim começar meus estudos? Clicou na página inicial do AVA. O que é importante aqui, pessoal? Tá? Logo que vocês acessam o AVA, dependendo do coordenador, ele vai configurar a visualização de vocês do AVA
Aqui onde está essa setinha amarela, meus cursos, em vez de estar o azul em meus cursos, vai estar aqui do lado em recentes. Então, para vocês conseguirem identificar tudo que está vigente, ou seja, disciplinas em andamento, vocês têm que clicar por aqui, meus cursos, clicou sobre o curso e logo vocês já conseguem visualizar as duas disciplinas da fase que vocês estão cursando nesse momento. Elisânia tem uma de ambientação inicial. Essa de ambientação inicial, pessoal, é somente conhecimento referente ao AVA, ao sistema que vocês vão utilizar. As disciplinas conteudista que eu vou ser avaliado, que eu vou ter atividade, que eu vou ter prova, são as demais que vão estar disponibilizadas ali para mim. No caso aqui que eu dei um exemplo no print, né? Administração e sistema ambiente e introdução à teoria geral da administração. Pode ver aqui logo abaixo da disciplina, vocês têm a fase 1 e tem o período. Esse período é o período da oferta, que eles chamam, o período das 6 semanas de aula, que vocês têm para organizar os estudos. A Elisane, depois do dia 29, eu não vou ter mais acesso? Fica até se formar, vocês têm acesso a todo o conteúdo da disciplina, fica tudo disponível. Durante o período das provas, durante o período de recuperação, depois de aprovado, tudo vocês terão acesso. Somente no momento que eu estou formado, aí eu não tenho mais acesso aos conteúdos das disciplinas. Então, é importante, enquanto vocês vão cursando e baixando esse material, salvando, vocês podem salvar as videoaulas, pode salvar o material em PDF disponível nas disciplinas, tá? Então, para mim acessar agora o material, Elisane, da aula 1 e da aula 2, que eu tenho que organizar para cada uma das disciplinas nessa semana. Cliquei em cima do nome da disciplina, que é Administração do Sistema Ambiente, por exemplo, e vai me abrir aqui, ó, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 e aula 6, tá? Então, nessa semana, tanto para uma disciplina quanto da outra, eu vou clicar na aula 1, vou clicar aqui em rota de aprendizagem e iniciar, e eu já tenho acesso ao conteúdo da aula 1. O que compreende o conteúdo da aula 1? 1 hora de aula com o professor, vocês vão ver que tem vários videozinhos ali. Porém, a soma desses pequenos vídeos vai dar 1 hora com o professor na aula 1. E mais o material de leitura, que é o material em PDF. Algumas disciplinas, o professor pede também o livro digital. Abaixo dessas 6 aulas, geralmente eles colocam ali um roteirinho da semana, um roteiro semanal, alguma coisa assim. Alguns cursos têm. Aí, eu estudei a aula 1, vou lá na aula 2, rota de aprendizagem e iniciar. Aí eu tenho mais 1 hora com o professor e material de leitura. Depois vou lá na outra disciplina, aula 1 e aula 2. Concluir o estudo dessa aula 1, dessa semana. A partir da semana que vem, vou lá na aula 3, 4, depois na outra 5 e 6 e eu concluo o estudo das disciplinas. Certo? Aqui à esquerda, pessoal, em avaliações, logo abaixo do roteiro de estudo onde tem as aulas, a gente vai ter acesso às nossas atividades pedagógicas, que são trabalhos, que a partir do primeiro dia de aula já fica disponível para o aluno realizar. Esses trabalhos são avaliativos e devem ser realizados com consulta, tá? Agora lá no processo de avaliação eu detalho melhor, mas você já tem acesso e pode entrar lá, ver as questões, entrar e sair várias vezes. Neste link trabalhos aqui, é onde vocês vão postar os trabalhos, as disciplinas e os cursos que tem trabalho, vocês vão postar aqui o trabalho e acompanhar os prazos de postagem aqui também, tá? Logo abaixo, o livro da oferta. Quando tem livro disponível, também vocês têm acesso por aqui, tá? Cliquei lá, então, em iniciar a aula 1, aonde que a gente vai conseguir identificar os materiais das aulas. Aqui, ó, ao lado dessa casinha onde tem essa setinha que parece um desenho de um play, aqui vocês vão conseguir ver as videoaulas. Esses pequenos vídeos que vocês têm ali, vocês vão ver que clicando aqui no texto da aula, o professor está explorando o material referente ao que ele está falando nas videoaulas. Então, vocês podem abrir o texto da aula e ir acompanhando o vídeo conforme o professor vai relatando, tá? Então, em média, esta aula 1, 1 hora com o professor, somando esses pequenos vídeos que vocês têm dentro da aula 1. Sistema de avaliação, pessoal, isso aqui é bem importante, por quê? Porque desde o que
né? Eu estou há 16 anos, mas faz um bom tempo as avaliações sofreram alterações ao longo desses anos, tá? Até a pandemia do Covid-19, todas as avaliações, todos os cursos eram presenciais no polo. O aluno não tinha prova online para realizar, porque a lei que regulamenta o ensino EAD, inclusive eu coloquei aqui, mas não vou nem chegar a ler porque depois eu encaminho para vocês esses slides, fala que o curso ele pode ser 100% à distância, e mesmo assim teve algumas alterações para a educação esse ano, tá? Mas as avaliações, estágios, apresentação de TCC, apresentação de trabalho, devem ser presencialmente no polo. Então, com a pandemia do Covid-19, o MEC flexibilizou para os alunos realizarem as provas online. Só que em maio de 2023 veio uma informação, acabou a pandemia. A partir de 2024, vamos começar a retomar as avaliações presenciais novamente. Então, desde 2024, mas ele falou que pelo menos por enquanto, uma vez ao ano. Então, desde 2024, a gente já está com as provas presenciais pelo menos uma vez ao ano. Em dezembro deste ano, já veio informação para os cursos de engenharia e tecnólogo em processos químicos, todas as provas são presenciais no polo. A gente está, pessoal, agora foi prorrogado o marco regulatório do ensino EAD, se não me engano até abril foi prorrogado, era para ser até março, agora foi prorrogado até abril, um novo marco regulatório, podendo sofrer alteração. Essa informação que a gente tem uma vez ao ano pode sofrer alteração e voltar todas as provas presenciais, mas hoje, até então, é uma vez ao ano, engenharias e tecnólogos em processos químicos, todas as provas presenciais, tá? Para essa fase, a fase 1 que está começando agora, quais são os cursos que realizarão essa uma vez ao ano prova presencial? Os cursos da área de Politécnica e os cursos da área da saúde, tá? Esses já tá lá em calendário, os cursos que estão uma vez ao ano realizando prova presencial no polo, já está determinado qual é a fase que o aluno vai fazer prova presencial no calendário, lá você já consegue visualizar. Então, eu já coloquei aqui que quem faz prova presencial nessa fase é os cursos da área Politécnica e os cursos da área da saúde, tá? Se vocês colocarem lá no calendário, vocês já vão conseguir visualizar se o meu curso é presencial ou não, porque vai aparecer prova presencial, tá? Então, o que compreende meu processo de avaliação? As avaliações, prova, que a gente é testado o conhecimento, e também tem atividades presenciais no polo. Vou dar um exemplo, o curso de engenharia elétrica, ele vai ter um kit de elétrica, que ele vai fazer os seus experimentos, ele vai agendar e vai fazer o trabalho, postar atividade prática presencial. Ele tem que vir presencialmente para poder fazer essas atividades. As avaliações no curso, no caso engenharia, são todas presenciais. Alguns cursos ainda estão uma vez ao ano. Então, o que compreende esse processo de avaliação? Pessoal, ele é bem particular para cada curso, para cada disciplina, tá? Então, a gente precisa identificar o meu curso, qual é o processo de avaliação para cada uma das disciplinas do meu curso. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Elisane, no meu curso eu tenho português e matemática. Para o curso de português, eu tenho 2 após, prova objetiva e uma atividade prática que eu tenho que elaborar um trabalho e postar lá no Link Trabalhos. Para o curso de português, para a disciplina de português, eu tenho 2 após, prova objetiva e prova discursiva. Eu não tenho atividade prática. Então, isso é independente do curso, é bem particular de disciplina para disciplina. E eu que vou ter que identificar lá qual é o processo de avaliação que compreende cada disciplina do meu curso. Outra coisa importante, pessoal, toda e qualquer avaliação vale 100 na Uninter. Porém, na hora de compor a média, na hora de fazer o cálculo da média, cada avaliação vai ter um peso diferente. Uma vai ter peso 2, outra vai ter peso 3, uma vai ter peso 4. A soma das após, as atividades pedagógicas, representa 30% da média final. Cada atividade pedagógica tem peso 1,5. Somando as duas, tem peso 3.
representa 30% da média final. E o que são essas atividades pedagógicas online? São trabalhos com questões objetivas de múltipla escolha. Tem alguns cursos que tem uma POL que é discursiva, tá? Mas geralmente a maioria dos cursos aqui são questões objetivas de múltipla escolha, que vocês têm 3 tentativas de realização. Ou seja, eu posso refazer essa atividade 3 vezes, claro que cada tentativa não serão as mesmas questões, mas pode vir questões iguais, a primeira tentativa, e elas são para serem realizadas com consulta e elas abrem o prazo a partir do primeiro dia de aula. Então, eu já tenho atividade. E elas são de livre acesso, eu posso entrar e sair várias vezes. Na sequência, detalhe mais um pouquinho. Tem alguns cursos que vai ter lá abaixo das 6 aulas, vai ter aula 7 e vai dizer trabalho. Aí tem um trabalho para me realizar lá, vai ter todas as orientações. Esses trabalhos, pessoal, geralmente sempre os professores dão o modelo que vocês vão utilizar para fazer os trabalhos. A atividade prática e atividade prática presencial foi o que eu coloquei lá no início. Alguns cursos, as atividades práticas, elas vai ser que nem a POL, porém, ela vai ter uma tentativa, são questões de marcar, mas pode ter de 10 até 20 questões, dependendo da atividade. Outras disciplinas, atividade prática, eu tenho que elaborar um trabalho que vai estar lá, ou lá no material complementar, ou lá na aula 7, e eu vou postar ali abaixo de avaliações em trabalhos. Alguns cursos têm PL, que é plano laboral, tá? Esse plano laboral geralmente é para o curso, se não me engano, de publicidade, propaganda e jornalismo, não tenho bem certeza, mas ela não está dentro das disciplinas, ela entra como se fosse uma terceira disciplina, tá? Entrou lá PL, ou atividade extensionista, ou atividade prática, tem alguns cursos que entram com atividade prática como uma terceira disciplina, assim como a atividade extensionista. Essa atividade extensionista, pessoal, todos os cursos têm, todos. Uns cursos têm 4 atividades, outros têm 3, outros têm 10, outros têm 15, depende do curso, tá? Essas atividades são obrigatórias, faz parte da média final do aluno. Se o aluno não realizar e perder os prazos, ele vai ter que se matricular, pagar e repetir novamente essa atividade. Então, entrou uma atividade extensionista, vocês já procuram verificar qual é a proposta do trabalho, ver as orientações, eles dão todo o passo a passo, orientações, vídeo, e procurar lá no link trabalhos o prazo que vocês têm para fazer a postagem. Prova é a prova que vocês, serão testados o conhecimento. As provas objetivas, elas são 10 questões objetivas, tem tempo de duração, diferente da POL e da atividade prática, que vocês podem entrar e sair várias vezes. A prova objetiva, ela tem tempo de duração, dependendo do curso, é 60 minutos até 90 minutos, dependendo da prova, do curso. A prova discursiva tem a pergunta e vocês vão digitar a resposta. Ela pode estar dividida em prova de digitar, ou portfólio, ou estudo de caso. Depende de cada curso. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais a POL, prova objetiva e prova discursiva para vocês, tá? Então, a POL, pessoal, ela tem 3 tentativas de realização. Logo que vocês clicaram na disciplina aqui, ó, à esquerda em avaliações, já tem a POL 1, aqui onde diz, ó, de até, vai ter o período de início e término, e clicou em iniciar. Clicou em iniciar, vocês já têm acesso às questões. Eles posso clicar agora lá e abrir minha atividade? Tranquilo, porque não tem tempo de realização, eu não tenho tempo para me ficar logado. No momento que eu entrei ali, eu posso entrar e sair várias vezes nas questões e ir fazendo aos pouquinhos. Hoje eu fui lá, conforme vocês vão avançando, vi as perguntas, já identifiquei quais os conteúdos de cada pergunta. Conforme eu vou avançando nos estudos, eu vou identificando as respostas, vou lá, marquei uma resposta, fica salva lá no momento que vocês respondem. Sair do sistema, depois vou lá na questão 2, então eu tenho livre acesso a essas atividades. No momento que vocês entreguei a avaliação, finaliza a avaliação, a nota sai na hora, bem aqui onde está essa setinha marrom. Embaixo da setinha marrom vai ter a palavra detalhes e logo gabarito.
o gabarito com a resposta correta somente depois que encerra o prazo de realização dessa atividade. Mas o sistema ele já vai sinalizar vocês com a resposta, a pergunta que vocês erraram. Você não pontuou essa questão. Então, vocês conseguem visualizar qual foi a questão que vocês erraram. Por quê? Porque numa nova tentativa, aqui, quando você, ali onde aparece iniciar, vai aparecer refazer, vai estar em verde. E numa nova tentativa que vocês realizarem, pode vir as mesmas questões que vocês já têm o gabarito. E você já consegue visualizar qual foram as que vocês acertaram, porque ela pode se repetir. E também vocês vão conseguir depois lá procurar no material por que eu errei aquela questão, né? Tentar procurar a resposta e automaticamente vocês vão melhorando a nota. Porque dentro dessas 3 tentativas que vocês têm para cada atividade, vocês podem ver que as 2 após já estão disponíveis para cada disciplina. Você tem 3 tentativas e vai ser sempre considerado dentro das tentativas a maior nota, tá? Então, vale 100. Aqui, ó, pode ver ao lado já aparece o peso, 15, somando as duas, 30% da média final. Prova, pessoal, como eu coloquei, ó, ali no início, né? As provas ou ela é online, quando eu posso realizar elas em casa, aí eu vou realizar por este link vermelho aqui, provas online, ou ela vai ser presencial no polo, como eu relatei lá no início. Engenharia e processos químicos, todas as provas são presenciais e eu só vou fazer o agendamento de prova se eu for realizar a prova presencial no polo. O agendamento, pessoal, é preciso para a gente organizar o dia e o horário que vocês querem fazer para ter uma bancada aqui, porque o aluno faz no computador, mesmo que ela é presencial, mas o aluno faz no computador a prova, tá? Online, ele faz em casa. Mesmo que seja online em casa, aqui no link vermelho, ele é supervisionado. Por quê? Porque o aluno é filmado e é capturado o áudio do ambiente enquanto o aluno está realizando as avaliações. Então, pessoal, o que isso significa? Eu não posso consultar as provas, mesmo que seja em casa, tá? E eu preciso ter câmera habilitada e microfone habilitado. Elisane, meu computador é de mesa, eu não tenho câmera. Não tem problema, o aluno pode agendar e vir realizar as provas presencialmente no polo, tá? Mesmo que ele tenha a possibilidade de fazer em casa. Então, o agendamento é somente quando eu for realizar a prova presencial no polo. E as online não preciso agendar? Não. Dentro do período de realização, vocês vão escolher um dia específico. Ah, Elisane, eu vou fazer minhas provas no domingo. Não tem problema. Sentou no computador, tá com a câmera habilitada, clicou lá no link provas online em vermelho, habilitou a câmera, habilitou o microfone e vai abrir a prova e vai conseguir realizar. Só que diferente da POL, eu não posso sair e voltar. Eu tenho que abrir a prova, eu tenho que concluir ela dentro de 1 hora, tá? Aqui diz, ó, é proibido fotografar, filmar ou fazer print de tela enquanto houver algum problema. Eu vou lá no atendimento online, relato o que aconteceu e eles conseguem configurar uma nova tentativa para vocês se houve algum problema, certo? A prova discursiva, pessoal, o sistema, né, quando é questões de digitar, que a prova é discursiva, o sistema vai dar 5 opções de pergunta e vocês vão responder 3, ou dependendo do curso, são 4 opções de pergunta e vocês vão responder 2. Primeiro eu vou escolher as perguntas e depois eu vou bem no canto inferior direito da tela do computador vai dizer responder questões. Aí recém vocês vão digitar a resposta da prova. Tempo de realização da prova discursiva, 1 hora. 1 hora para escolher as questões e 1 hora para me resolver a prova. Ainda para a área de educação, para os licenciaturas e bacharelados, ela pode ser a prova discursiva, né, que eu tenho que digitar, ou uma atividade prática local regional, ou a prova discursiva mesmo. Ah, eu já falei antes. Segunda licenciatura e formação pedagógica, ou a prova discursiva, ou estudo de caso. Libras e inglês, ou a prova discursiva, ou estudo de caso e portfólio. Depende de cada prova. Pode ver aqui, ó, 40%. A discursiva, pessoal, representa 40% da média final. Os cursos da área politécnica, geralmente, a atividade prática que vocês têm
praticamente em todas as disciplinas tem atividade prática, essa representa de 30% a 40% da média final. Então, a não realização, mesmo que vocês gabaritem as outras avaliações, vocês não vão conseguir aprovar na disciplina se não realizar os trabalhos, tá? Elisane, como que eu sei se eu aprovei na disciplina? Cliquei aqui em avaliações, nessa setinha laranja aqui, ó, simular notas, onde tem esse reloginho. Aqui vocês conseguem acompanhar tudo que compreende o processo de avaliação da minha disciplina. Dei um exemplo dessa aqui que eu fiz um print. Eu tenho duas APOLs, APOL 1, APOL 2, prova objetiva e prova discursiva. Isso aqui faz parte do processo de avaliação da minha disciplina. Por que é simular notas? Porque vocês conseguem colocar uma nota agora ali, ó. Se eu chegar ali e digitar 100, 100, se eu tirei 100, se eu tirar 50 na prova objetiva e tirar 80 na discursiva, aprovo, dá um enter e a média final já aparece ali. Conforme vocês vão realizando as avaliações, o sistema automaticamente vai preenchendo aqueles campos ali. Deu 7, qual é os critérios de aprovação? 7 a 100, aprovei por média. Ah, Elisane, mas não deu 70, mas a minha média ficou entre 30 e 66. Posso recuperar? Pode, vai recuperar no exame. Mas, se a minha média ficou entre 0 e 29, eu estou reprovada por média e eu não vou conseguir recuperar essa disciplina novamente, tá? Aí eu vou ter que me matricular, repetir ela, pagar ela e fazer tudo de novo. Então, aí é que entra, pessoal, a importância do cumprimento dos prazos das avaliações, tá? Às vezes o aluno diz assim, Elisane, eu entrei atrasada e eu não fiz as provas porque eu não consegui dar conta de estudar todo o conteúdo, me atrapalhei, né, troquei de trabalho, enfim. Entra lá e faz as avaliações, porque às vezes, pessoal, dependendo do caso, se o aluno já trabalha na área, a gente tem um conhecimento dentro das disciplinas, um conhecimento, digamos, de vivência. E aí não vai zerar uma avaliação, dificilmente tu vai zerar. E se a tua média ficou entre 30 e 66, depois tu recupera no exame. Agora, não realizar nada, reprovou por média. Então, por isso que eu digo, vai lá e faz. Mesmo que tu não tenha dado conta de estudar como tu gostaria todo o conteúdo, vai lá e faz as avaliações. Porque se a média ficou ali entre 30 e 66, depois lá, geralmente, pessoal, é 30 dias depois. Lá vai ser maio, junho vai ser o período do exame. Então, o aluno vai ter um tempo a mais depois para estar retomando o conteúdo. Claro que vai coincidir com as próximas disciplinas, mas ele vai conseguir retomar e recuperar no exame. Aí o exame cai a média para 50, tá? Então, aqui tem todas as etapas de aprovação da disciplina: período regular, período de exame e período de recuperação. Fez o exame, não atingiu a média do exame, que é 50, passa para recuperação, que aí sim é uma recuperação paga, tá? O exame é ofertado e a recuperação é paga. Aí a única etapa que vocês não têm só um prazo para realizar, que nem as provas, só vai estar no período regular. A segunda chamada que eu explico agora na sequência só vai estar no período regular. Exame só vai estar no período do exame. Então, a única etapa que a gente tem praticamente o ano inteiro é essa última etapa de aprovação, que é a prova de recuperação. Abre em fevereiro e vai até dezembro, tá? Então, eu vou acompanhar os prazos conforme o calendário. Aqui eu coloquei para vocês as etapas de aprovação da disciplina, tá? Qual é a média para aprovação? 7. E se não deu 7, Elisane? Eu vou recuperar no exame desde que tenha ficado entre 30 e 66. Mas, pessoal, Elisane, eu fiz as minhas APOLs, não foi tão bem, não fiz as minhas provas regulares. Aí o aluno tem uma segunda oportunidade de fazer as provas em segunda chamada, porém elas são pagas, conforme o calendário, somente naquele período vai estar disponível para ele solicitar e realizar conforme o calendário. A substitutiva segunda chamada, ela vai substituir a prova que eu fiz e não fui bem, ou que eu deixei de fazer, para eu não acabar reprovando por média. Então, vocês têm aqui uma segunda opção de fazer as provas regulares, porém elas são pagas. A Elisane, eu fiz as minhas provas, fiz as APOLs, não deu a média 7, mas eu não quero pagar a segunda chamada. Não tem problema, faz
o exame que é ofertado. Ah, mas eu não fiz as provas, a minha média não está o mínimo 30. Então, eu tenho que pagar a segunda chamada, porque o valor da segunda chamada é bem menor do que se eu tiver que repetir a disciplina em regime tutorial, que é a forma como o aluno repete uma disciplina. Ah, ok, Lisane. Fiz a segunda chamada, mesmo assim não deu a minha média 7, mas ficou entre 30 e 66. Eu recupero no exame. Fiz o exame, aprovei no exame e eliminei a disciplina. Não fiz o exame, esqueci de fazer o exame ou fiz e não aprovei. Passa para a última etapa, que é a prova de recuperação. Fez a recuperação, a média é 50, a nota é 50, porque é só uma prova, desconsidera as outras notas. Deu 50, eliminei. Não deu, entende que eu não compreendi a disciplina, aí eu vou repetir novamente em regime tutorial. Dizendo quais são os valores. Hoje, a segunda chamada é R$ 35, se não me engano, cada prova. Recuperação, R$ 60 e repetir uma disciplina em regime tutorial, R$ 230. Tá? Essa do regime tutorial, se o aluno paga dentro do vencimento dos boletos, eles dão um desconto de 50%. Não pagou, 230. Aqui, pessoal, são algumas ferramentas, eu já encerrei ali o processo de avaliação, tá? Aqui são algumas ferramentas que vocês têm dentro do AVA, utilizando o navegador, não é pelo aplicativo, tá? Aqui, cursos livres, ó, vocês vão ver que algumas das atividades extensionistas são cursos que vocês têm que se inscrever e fazer durante todo o período do curso, tá? Não é... Ele dá um prazo bem extenso para vocês estarem realizando. Se não me engano, atividade extensionista, eventos, alguma coisa assim. Aqui vocês podem estar se inscrevendo. Estágio não obrigatório, que é o estágio remunerado, aqui que vocês acompanham todo o processo. Manual do aluno, EAD, graduação, aqui que vocês acompanham. Biblioteca virtual Pearson, aqui vocês têm acesso a toda a biblioteca virtual da Uninter. Aqui à direita, ADD Amigos, atendimento online, calendário, desempenho, dispensa, todos vocês vão acompanhar por aqui. O calendário, tá? À direita aqui, clicou em calendário, é dessa forma que vocês vão visualizar o calendário lá no sistema de avaliação. Ele está por fase, vocês podem ver, ó, que a gente tem a fase 1, a fase 2, B1, B2, C1 e C2. Essa terceira fase aqui, ó, a terceira entrada, desconsiderem que é para os alunos que ingressarem, se matricularem no período de férias. Então, a gente pula essa etapa aqui, tá? Então, vocês vai ser A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Aqui abaixo a gente tem, ó, já está informando no laranja que é a fase atual que a gente está. E já tem aqui onde está circulado quais são as disciplinas nessa fase. E o período de 6 semanas, que é aquelas 6 semanas que a gente vai organizar nossos estudos, a gente tem logo abaixo. E aqui no vermelho, todo o processo de avaliação, todas as avaliações, período da PAU 1, início e término, período das provas regulares, solicitação da segunda chamada. Somente nesse período de solicitação é que vai ter um link lá no link serviços, o link para eu solicitar minha prova de segunda chamada, período de realização da segunda chamada, exame e recuperação. Então, todo o processo de avaliação para esta fase, eu consigo lá no calendário avaliações, tá? Aqui no vermelho. Serviços nesse laranja, por exemplo, a confirmação de matrícula, período de rematrícula. Os alunos que, no caso, alunos veteranos, né? O período de rematrícula para eles, para essa próxima módulo, o A, foi do dia 2 de dezembro a 17 de fevereiro. Quem estava adimplente, automaticamente foi rematriculado. Quem não estava adimplente, entrou em trancamento, a matrícula foi trancada e ele não pôde dar continuidade, tá? Aí, no caso, ele tem que entrar em contato com o financeiro, fazer uma negociação para regularizar as pendências. Aqui abaixo no desempenho, pessoal, vocês conseguem ver nessa coluna aqui em laranja, que está na setinha laranja, a grade curricular de vocês. Elisane, eu quero ver se eu tenho estágio obrigatório, se eu tenho atividade extensionista, se eu tenho disciplina eletiva, alguns cursos têm disciplinas eletivas, se eu tenho TCC, então tudo vocês vão acompanhar clicando em grade. Lá vai estar toda a grade curricular que vocês têm do curso, tá?
Aqui, quando é uma disciplina eletiva, que nessa fase, digamos, eu tenho que escolher uma disciplina eletiva, porque alguns cursos é no último ano do curso, outro é a partir da terceira fase, depende do curso. Se nessa fase, ali no desempenho, na primeira coluna, aproveitamento diz eletiva X, eletiva 1, eletiva 2, eu sei que nessa fase eu vou ter uma disciplina que eu vou escolher. Ela é uma disciplina obrigatória do curso, porém, eu terei a opção de escolher qual é a disciplina que eu vou cursar naquela fase, tá? Sempre, geralmente, uma é eletiva e a outra vai estar automaticamente disponibilizada lá para mim. Mas lá no aproveitamento, lá no desempenho, ali no aproveitamento não de seletiva, automaticamente as disciplinas já vão ser vinculadas, eu não vou precisar escolher. E como que ela vai aparecer para escolher? Ela salta assim na tela, como está aparecendo aqui. Logo que vocês abrem o AVA, aqui onde está circulado nessa setinha azul, vai estar o período da escolha e ela vai saltar, surgir ali no AVA, com as opções, vocês só vão marcar e confirmar, ela já vai aparecer ali nos meus cursos junto com a outra disciplina, tá? Vai ter um período para vocês escolher eletiva, quando elas entrarem. A não escolha dentro do prazo, quando vocês forem realizar, ela vai ser vinculada aleatoriamente qualquer uma disciplina dentro das opções. Pessoal, eu concluí aqui as minhas informações que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu vou só parar aqui a gravação. Como é que eu paro? Não parou ainda? Sim, agora deu. Só um pouquinho, tá? Sim. Não parou ainda. Ok.